Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes sempre na sua vida, abençoando sempre os seus passos. Hoje é dia 6 de agosto de 2020, quinta-feira. Comemoramos e celebramos a transfiguração do Senhor, a transfiguração no Monte Tabor, uma festa muito antiga já na igreja, desde o século V na igreja do Oriente, desde o século X na igreja ocidental, ou na igreja romana. Então, Jesus, nessa festa da sua transfiguração, faz transparecer todo o esplendor, toda a graça, toda a luz, toda a bênção, que também virá sobre todos os cristãos, sobre mim e sobre você. A festa da transfiguração do Senhor, no fim último, é a nossa festa, da nossa transfiguração, pois se o amamos, se acreditamos nele, a nossa vida também vai se transfigurar nesse gesto de amor de Cristo, de Cristo. E um detalhe muito importante, para que os discípulos, porque no capítulo 16, ele pergunta aos discípulos novamente: quem dizeis que eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Feliz és tu, Simão, que não foi o homem que te revelou isso, mas o meu Pai. Mas o filho do homem vai ter que morrer, sofrer, todas essas coisas. E Pedro diz: nós nunca deixaremos isso acontecer. Livra-te, Senhor, de acontecer isso contigo. E Jesus diz: vai para trás de mim, Pedro, porque não és tu que decide isso. Não estás pensando como Deus, mas como os homens. Ao subir a montanha levando Pedro, Tiago e João, Jesus quer ensinar a esses apóstolos e também a nós, por consequência, que a sua missão, sim, passa pela cruz, mas chega à luz da transfiguração, a luz nova da transfiguração. Meus queridos, neste dia nós aprendemos isso. Às vezes nós estamos na cruz, passamos pela cruz, não é bem verdade? Passamos. Mas se nós cremos no Senhor, nós também sabemos que seremos transfigurados, subiremos até a presença do Senhor. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 17, os versículos de 1 a 9. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus leva todos para estar na presença dele. Leva todos. Entendamos bem que as mesmas palavras proferidas no Monte Tabor, na transfiguração de Jesus, eis o meu filho amado, em quem eu ponho todo o meu cuidado. Há um acréscimo com as palavras do batismo de Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, porque aqui se acrescenta, ouvi-o, ouça com atenção, porque Deus está querendo dizer para nós que é o próprio Cristo, que é o profeta supremo anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, no versículo 18. Assim diz Moisés: suscitarei para eles no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti. Porei as minhas palavras em sua boca e lhes falará tudo o que eu ordenar. Portanto, escutai-o. Nós estamos ouvindo, ao ouvir Cristo, ouvimos o próprio Pai, que envia, que entrega esta presença amorosa em Cristo Jesus. Não tenha medo, porque nós estamos diante de Deus. Deus não nos causa pavor, Deus não nos causa medo, ao contrário, Deus deve nos causar uma alegria suprema. Mas assim como Jesus, devemos abraçar a nossa vida como ela é, num todo, como ela se apresenta para nós. Para que, aos pés de Cristo, também possamos ser iluminados. Diz que toda a montanha, os apóstolos que ali estavam, foram envolvidos por aquela glória. Meus queridos, o que tem reservado para você é muito maior. A glória de Deus é superior a todas as coisas. Caminhe com Cristo, vá subindo a sua montanha, passo por passo, sempre junto com o Senhor. E dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, a sua vida vai sendo transfigurada, porque está sendo colocada nas mãos de Deus. Confie no Senhor, como mandato do Pai. Ouvi Deus em Jesus Cristo. Deixe Ele te abraçar e te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você.